Batismo com o Espírito Santo e dons espirituais, por Gerson Vanderventura. Agradeço a Deus por conceder-me as condições para realizar esse estudo. Agradeço também a todos os autores que contribuíram com seus conhecimentos, sem os quais não seria possível essa obra. Seus nomes encontram-se nas citações, cujos méritos lhes são creditados. Pastor Gerson Vanderventura. Fui pastor na Igreja Cristã Maranata por 9 anos, converti meu evangelho em 1980 na Igreja Batista em Sericita, Minas Gerais. Na comunidade batista servi a Deus até o ano de 1991. Nesse ano me ingressei como membro da Igreja Cristã Maranata. Em 2020, por questões teológicas, me desliguei da instituição e hoje estou pastoreando em outra comunidade. Introdução. No campo da pneumatologia, o batismo com o Espírito Santo tem gerado debates no campo teológico, principalmente no que diz respeito ao momento em que a bênção ocorre na vida do cristão. O termo batismo com o Espírito Santo ocorre em alguns lugares na Escritura, no entanto, outros termos correlatos aparecem e geram dúvidas em algumas pessoas. Isso também aconteceu comigo. Meu primeiro contato com o estudo sobre a obra do Espírito Santo, principalmente sobre o batismo com o Espírito Santo, foi em um seminário da Igreja Cristã Maranata. Embora eu já fosse convertido a Cristo na Igreja Batista, nunca tinha participado de um estudo sobre o assunto. Tudo era novo para mim. As experiências com o Espírito Santo e a forma de abordar o texto bíblico era algo que eu não havia experimentado antes. Foi no ano de 1991 que conheci a instituição Igreja Cristã Maranata. A sede pelo sobrenatural, somado à minha imaturidade no conhecimento bíblico, facilitou a minha entrega total aos ensinos da instituição como algo totalmente revelado pelo Espírito Santo, tal como é ensinado. Por muito tempo convivi com o conhecimento adquirido sobre o assunto como algo totalmente bíblico, até mesmo porque a doutrina sobre o batismo com o Espírito Santo como segunda bênção, ou pelo menos como algo distinto da conversão, é ensinado pelas igrejas pentecostais. Tal como ocorreu comigo sobre a escatologia, o mesmo ocorreu em relação à doutrina do batismo com o Espírito Santo. Por muito tempo fui defensor do pré-tribulacionismo, até o momento em que me deparei com o relato da sétima trombeta do Apocalipse de uma forma que não havia ocorrido antes. Tinha por certo o que me foi ensinado, que a última trombeta para o arrebatamento não era a sétima trombeta do Apocalipse. Contudo, nesse dia parece que tudo se abria diante dos meus olhos. A sétima trombeta do Apocalipse, a última, falava da volta de Cristo, portanto, não poderia ser diferente do ensino do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Isso me levou a estudar o assunto para averiguar se eu estava certo. Foi assim que me tornei um pós-tribulacionista. Da mesma forma, ocorreu sobre o batismo com o Espírito Santo. Ao deparar-me com um versículo sobre o assunto dito por Paulo, pensei que eu poderia estar equivocado em relação a essa doutrina e que talvez nossos irmãos de igrejas tradicionais históricas estivessem certos em algum ponto. Às vezes Deus age assim para nos levar a um conhecimento bíblico como o testemunho de Lutero, por exemplo. Abre aspas. Eu fora tomado por uma extraordinária paixão em conhecer a Paulo na Epístola aos Romanos. Mas fazia-me tropeçar, não a frieza de coração, mas a única palavra no primeiro capítulo. A justiça de Deus é nele revelada. Romanos capítulo 1, versículo 17. Isso porque eu odiava essa expressão justiça de Deus, pois o uso e o costume de os professores me haviam ensinado a entendê-la filosoficamente como justiça formal ou ativa, como a chamam, segundo a qual Deus é justo e castiga os pecadores injustos. Eu não amava o Deus justo que pune os pecadores, ao contrário, eu o odiava. Mesmo quando monge, eu vivia de uma forma irrepreensível perante Deus, eu me sentia pecador e a minha consciência me torturava muito. Não ousava ler a esperança de que pudesse conciliar a Deus através de minha satisfação. E mesmo que não me indignasse, blasfemando em silêncio contra Deus,
eu resmungava violentamente contra ele. Como se não bastasse que os míseros pecadores perdidos para toda a eternidade por causa do pecado original estivessem oprimidos por toda a sorte de infelicidade através da lei do decálogo. Deveria Deus ainda amontoar aflição sobre aflição através do Evangelho e ameaçá-los com a sua justiça e a sua ira também através do Evangelho? Assim eu andava furioso e de consciência confusa. Não obstante, teimava impertinentemente em bater à porta dessa passagem. Desejava com ardor saber o que Paulo queria. Aí Deus teve pena de mim. Dia e noite eu andava meditando, até que por fim observei a relação entre as palavras. A justiça de Deus é nele revelada, como está escrito: o justo vive por fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé. Fecha aspas. Lutero, 1545. Assim, essa passagem de Paulo, de fato, foi para mim a porta do paraíso. Por Martim Lutero, graça abundante. Foi aí que debrucei em estudar o assunto com o coração aberto, tal como fiz em relação ao assunto escatológico. O resultado, resolvi compartilhar nesse livro a fim de que as dúvidas de outros também possam ser sanadas. Não há propósito em torná-lo uma obra acadêmica. Reconheço as minhas limitações, mas acredito em poder ajudar alguns irmãos que também vivem um dilema sobre o assunto. Embora a Bíblia seja suficiente para esclarecer a verdade, não posso desprezar as contribuições de eruditos sobre o assunto, e desses lançarei mão sempre que necessário, que é fortalecendo meu argumento, que é confrontando, por entender ser esse o melhor caminho para um estudo. Parte 1. Fui batizado com o Espírito Santo. Saiba como e quando. O ano era 1991, na cidade de Manhumirim, Minas Gerais. Eu, um jovem de 22 anos, nessa época, eu morava com os meus avós e meus pais e meus irmãos moravam em Belo Horizonte, Minas Gerais. Éramos batistas tradicionais, como assim eram denominados, para diferenciar dos irmãos batistas de linha renovada ou continuista. Certa vez fui convidado por alguns irmãos batistas da igreja em que eu congregava para participar de um culto na Igreja Batista do Calvário, uma igreja renovada que estava começando em nossa cidade. Eu fui e achei muito diferente o culto, mas nada que me chamasse a atenção. Passado algum tempo, fui visitar minha família em Belo Horizonte e, para minha surpresa, me deparei com algo que jamais eu tinha visto e pouco sabia a respeito: uma possessão demoníaca. Antes de presenciar o caso, fui orientado sobre o que aconteceria com o namorado de minha irmã Gerlaine. Seu namorado, embora fosse membro da Igreja Batista, era alguém possesso de uma legião de demônios. E ele mesmo não sabia do que acontecia quando tinha suas crises, até que minha irmã resolveu informá-lo do que lhe ocorria para que ele buscasse por libertação. Isso porque ele não se lembrava do que acontecia quando a crise passava. Preocupados em me preparar para o que eu iria presenciar, fui então informado do assunto. O jovem chegou e, como das outras vezes, começou a sentir-se mal. Minha mãe pegou um pouco do óleo consagrado e ungiu a testa do jovem. No mesmo instante, o demônio manifestou. Foi algo horrível. Eu comecei a orar junto com a minha mãe, enquanto o demônio zombava de nossa fé. Como de costume, alguém da família foi chamar por irmãos da Igreja Deus e Amor para ajudar na oração. Eles vieram e oraram de uma forma diferente. Havia uma autoridade nas suas palavras. Nesse interim, eu, minhas irmãs e meu falecido cunhado, que era irmão desse que era possesso, começamos a buscar por algo mais profundo que não conhecíamos, o poder para enfrentar os demônios. Um fato importante de ser mencionado, até para entender os caminhos que eu e minha família tomamos no campo espiritual, ocorreu na Igreja Batista tradicional, que minha família fazia parte. O ex-namorado de minha irmã Gerlaine, digo ex porque hoje minha irmã se casou com outra pessoa.
teve uma crise em um culto, ou seja, os demônios manifestaram nele. Enquanto isso, o pastor, sem saber o que fazer, pediu para fechar as portas da igreja e todos ficaram sem saber como agir. Foi quando meu falecido cunhado, irmão desse que estava em crise, expulsou o demônio. A partir desse momento, o pastor buscou pela renovação espiritual em sua igreja. Depois desses fatos, nós sentimos que não devíamos permanecer na igreja tradicional. Foi quando começamos a buscar por outro grupo de linha pentecostal. Nesse período, fizemos visitas em algumas igrejas. Fomos na Universal e, devido à linha ligada à prosperidade, entendemos que não caberíamos ali, não concordamos com a teologia da prosperidade. Fomos na igreja pentecostal Deus e Amor e algo me chamou a atenção. Havia muitas revelações de situações de algumas pessoas. Geralmente, essas pessoas identificadas eram chamadas para receber oração e, em muitos casos, havia manifestação de demônios e libertação. Ainda assim, a forma de culto barulhento não nos agradava. Então resolvemos visitar a Igreja Cristã Maranata. Só que, como os cultos são muito rápidos, chegamos no fim do culto e não ficamos conhecendo a instituição naquele dia. No outro dia, viajei de volta para Manhumirim. Agora, de forma diferente, senti que não deveria continuar na Igreja Batista. Era como se eu estivesse em uma escola que já não tinha mais como me ajudar a avançar. Um determinado dia, fui visitar a Igreja Maranata. Era um salão muito simples. Eu estava com muita sede. Eu lia na Bíblia sobre dons espirituais e queria viver essas experiências. Nos primeiros dias, não vi nenhuma manifestação de dons, embora soubesse que existia nessa comunidade. Algo no culto mexia comigo e eu não sabia o que era. Sendo assim, mesmo membro da Igreja Batista, eu continuava indo aos cultos na Igreja Cristã Maranata, até que presenciei uma manifestação de dons. Logo resolvi servir a Deus ali. Fui muito bem recebido pelos irmãos. No dia do meu aniversário, eu pedi uma bênção ao Senhor e alguém foi usado nos dons, alguns em línguas estranhas, outro em interpretação e uma visão, em que o anjo me entregava um presente e era uma resposta do que eu havia pedido. Eu estava radiante. Não via a hora de contar para minha família em Belo Horizonte que eu estava congregando em um lugar maravilhoso. Foi quando minha mãe me telefonou. Contei para ela a novidade, mas a surpresa foi minha. Eles já estavam congregando na ICM um mês antes de mim. Isso só fortalecia a ideia de que eu estava dentro da vontade de Deus. Na Igreja Cristã Maranata, me falaram que no Manaim Deus batizava com o Espírito Santo. Glórias a Deus. Era o que eu mais queria, ser cheio do poder de Deus. Chegou o dia, na aula sobre batismo com o Espírito Santo, eu aprendi coisas que eu não conhecia. Ali aprendi que, quando convertemos a Cristo, recebemos o Espírito Santo. Não obstante a isso, precisamos de um revestimento de poder para testemunhar, entre parênteses, o batismo com o Espírito Santo. O texto usado foi, abre aspas, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Fecha aspas, Atos, capítulo 1, versículo 8, Almeida, revista e atualizada. Recebereis poder. Poder era algo que parecia que eu não tinha, mas os irmãos pentecostais sim. Era isso que eu queria. Tudo que eu precisava para ser batizado era reconhecer que, embora crente, eu não era batizado com o Espírito Santo, depois crer e esperar. Entender que eu não havia sido batizado com o Espírito Santo pareceu-me fácil, haja vista que eu não tinha os dons de poder, não falava línguas estranhas, como os nossos irmãos pentecostais, não tinha visões. No entanto, isso viria a acontecer caso eu fosse batizado com o Espírito Santo. Bastava crer, ou seja, ter fé, e isso eu tinha, fé para receber a promessa do Pai. Chegamos ao final da aula, e como era comum, os pastores presentes no templo impunham as mãos, orando para que o Senhor batizasse com o Espírito Santo. Eu estava orando muito para receber essa bênção.
Duas pessoas aproximaram de mim e oraram comigo. Enquanto um falava em língua, o outro interpretava como se o Senhor estivesse dizendo, abre aspas, meu servo, meu Espírito tem te visitado, mas nesse momento estou te batizando com meu Espírito e te concedendo um dom espiritual que lhe será revelado por esses dias. Fecha aspas. Dá para imaginar o quanto eu chorava de alegria? Se era Deus quem falou comigo, o dom teria que ser revelado naqueles dias, como que se seguiram. Sim, Deus começou a me usar em revelação, foi algo maravilhoso. Então, eu não tinha dúvidas. Se alguém me perguntasse se eu era batizado com o Espírito Santo, eu respondia com um retumbante sim. E ainda podia dizer o ano e o local, 1991, Manaim de Domingos Martins, na Igreja Cristã Maranata. Capítulo 1. O que mudou? O tempo passou, vivi muitas experiências com Deus através dos dons espirituais, mas vi também muitos erros atribuídos ao Espírito Santo, dons que não se cumpriram, interpretação de textos completamente fora do contexto, textos eram distorcidos, fruto de suposta revelação do Espírito Santo. A maturidade nos faz enxergar aquilo que a imaturidade nos esconde. Fiz um curso de teologia livre e depois em uma faculdade em teologia. Com isso, aprimorei o modo de interpretar o texto bíblico, sempre observando o contexto. Isso me fez ver que muito do que me foi ensinado como revelação e, portanto, inquestionável, passou agora a ser questionável, desde uma simples interpretação a uma manifestação espiritual. Abre aspas. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 ao 21, NVI. Esse texto agora faz toda a diferença em minha vida. A teologia da ICM já não fazia mais sentido para mim. Embora presenciasse muitas experiências negativas, não posso negar que Deus operou muito em minha vida na instituição. Não posso negar as experiências que vivi com Deus através dos dons espirituais. Aprendi a reter o que é bom e não desprezar as profecias. No entanto, aprendi a separar o trigo da palha. Isso só vem com a maturidade. Abre aspas. O profeta que tenha um sonho, conte-o. Aquele, porém, que tem a minha palavra, proclame-a com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Declara o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, declara o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha, fecha aspas, Jeremias, capítulo 23, versículo 28 e 29, NVI. O assim diz o Senhor revelou, passou a ser algo rotineiro e até mesmo normativo, enquanto o assim diz o Senhor revelado nas Escrituras passou a ser tratado como algo de segunda categoria, apenas uma letra morta. Entretanto, é exatamente essa letra que Paulo chamou de sagradas letras, abre aspas, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, fecha aspas, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Almeida Revista Atualizada. Enquanto as sagradas letras só tinham importância se fosse interpretada alegoricamente, entre parênteses, palavra revelada, sonhos e visões também eram entregues aos montes sem cumprimento, apenas palha. Uma realidade comum no campo do pentecostalismo e neopentecostalismo. Com o tempo, por questões teológicas, tive que me desligar da Igreja Cristã Maranata. Ainda assim, o ensino sobre o batismo com o Espírito Santo parecia fazer sentido, uma vez que o mesmo era e é ensinado por nossos irmãos pentecostais. Todavia, um dia li um versículo que eu já havia lido várias vezes, mas esse dia foi diferente. Algo mexeu comigo, abre aspas.
pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, NVI. Abre aspas. Todos nós fomos batizados em um único Espírito. Fecha aspas. Essas palavras mexeram comigo. Como assim? Eu aprendi que nem todos os cristãos são batizados com o Espírito Santo. No entanto, a igreja em Corinto, mesmo cheia de crentes carnais, todos foram batizados com o Espírito Santo? Uma dúvida pairou. Ou minha interpretação do versículo está equivocada, ou eu aprendi errado. Como saber? Estudando mais dedicadamente o assunto. Ainda assim, eu permanecia com dúvida em vez de estudar o assunto. Esse tipo de atitude acontece com muitos que seguem seus caminhos envoltos em dúvidas. Todavia, tive um sonho em que fui despertado para não negligenciar o assunto e sim estudar. Então, nada de comodismo, mãos à obra. Começando com a oração e o coração aberto, vamos lá. Quero convidá-lo a analisar o versículo que mexeu comigo. O que Paulo está dizendo? Abre aspas. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, NVI. Abre aspas. Em um só Espírito fomos batizados todos nós em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Tradução brasileira. Abre aspas. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Fecha aspas. Almeida, Revista e Atualizada. Abre aspas. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Fecha aspas. Almeida, Revista e Corrigida. Abre aspas. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado a de beber do mesmo Espírito. Fecha aspas, Nova Tradução, Linguagem hoje. Abre aspas. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado de beber de um Espírito. Fecha aspas, King James. Mediante a essas traduções, surge uma pergunta. Fomos batizados em um corpo ou no Espírito? Se pensarmos na expressão que diz a todos foi dado beber em um só Espírito, nos remete à promessa de Cristo, que diz o seguinte, abre aspas, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim e beber. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Fecha aspas. Mas isso ele falou do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Fecha aspas, João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Bom,
Note que Jesus usa a figura da água sendo bebida para falar do batismo com o Espírito Santo. Logo parece fazer mais sentido as versões ou traduções que versam, abre aspas, todos nós fomos batizados em um Espírito, fecha aspas. Vamos ver a explicação dos eruditos. Adam Clarke diz o seguinte, comentando 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Abre aspas. Pois por um Espírito somos todos batizados com o corpo do homem, embora composta de muitos membros, é informada e influenciada por uma alma, de modo que a Igreja de Cristo, que é seu corpo, embora composta de muitos membros, é informada e influenciada por um Espírito, o Espírito Santo, atuando e trabalhando por seu corpo espiritual, como a alma humana faz no corpo do homem. Para beber em um só Espírito, devemos compreender que nos tornamos participantes dos dons e graças do Espírito Santo, de acordo com as palavras de nosso Senhor Jesus, João 7,37. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Isso ele falou do Espírito que aqueles que creram nele deveriam receber. Fecha aspas. Comentário crítico e explicativo de toda a Bíblia. Abre aspas. Por um Espírito, todos fomos batizados, literalmente, em virtude de, na esfera, o elemento de. O efeito planejado do batismo foi dado quando não foi frustrado pela infidelidade do homem. Gentios, literalmente, gregos. Os gregos tinham uma suscetibilidade ao dom de línguas, da qual os coríntios se orgulhavam. Os romanos, por dons práticos, os judeus, por espirituais. Tudo feito para beber em um espírito. Lê-se feito para beber em um espírito, João 7,37. Uma alusão à ceia do Senhor, embora incluindo todos os canais da graça, do mesmo verbo grego, 1 Coríntios 3, versículo 2, uma vez que existe uma alusão ao batismo no início do versículo. Assim, o Espírito, a água e o sangue, em 1 João 5,8, combina os dois sinais externos com os quais internos significados, a graça do Espírito, foram, e grego foram, no grego foram, tempo passado, fecha aspas. João Calvino, abre aspas, pois todos fomos batizados por um Espírito. Aqui há uma prova apresentada a partir do efeito do batismo. Nós somos, diz ele, enxertou pelo batismo no corpo de Cristo, para que estamos em um elo mútuo, unidos como membros e vivemos a mesma vida. Portanto, todo mundo que permanecer na Igreja de Cristo deve necessariamente cultivar essa comunhão. Ele fala, no entanto, do batismo dos crentes, que é eficaz pela graça do Espírito, pois, no caso de muitos, o batismo está apenas na letra, o símbolo sem a realidade. Mas os crentes, juntamente com o sacramento, recebem a realidade. Portanto, com relação a Deus, isso invariavelmente é bom, que o batismo é um enxerto para o corpo de Cristo, pois Deus, nessa ordenança, não representa nada além do que ele está preparado para realizar, desde que sejamos capazes de fazê-lo. O apóstolo também observa aqui um meio admirável, ensinando que a natureza do batismo é nos conectar com o corpo de Cristo, para que ninguém, no entanto, deva imaginar que isso é efetuado pelo símbolo externo. Ele acrescenta que é obra do Espírito Santo.
Peter Pitt, abre aspas, pois em um Espírito fomos todos inundados, batizados. Aí ele cita aqui algumas observações a respeito do termo grego sobre a questão. O João, o batizador, havia proclamado de Jesus, ele vai inundar, entre parênteses, batizar, ensopar, batizar, subjugar, inundar, pelo Espírito Santo. Aqui Paulo diz que este é o meio pelo qual ele incorporou todo o povo de Deus em Cristo. Por um Espírito somos incorporados a Cristo, como se em um dilúvio poderoso vindo do céu na forma de chuva, que se torna um dilúvio poderoso, nos dando vida e nos enchendo e nos satisfazendo e nos tornando um com Ele, apenas como um grande dilúvio traz todos ao mesmo nível e une tudo o que cobre, resultando em vida aonde quer que vá. Compare Ezequiel 47, 1. Observe que a ênfase não está na inundação, mas no Espírito. Se vemos o batismo nas águas aqui, o que é duvidoso ou não, é secundário à realidade. Se o batismo com água está em mente aqui, é como uma imagem e não devemos perder a realidade do símbolo. Não é o batismo que nos incorpora a Cristo, mas a obra avassaladora, o poder, a inundação do Espírito. É duvidoso se Paulo está pensando no batismo nas águas, embora seja sempre possível, até mesmo provável, que possa ter estado no fundo da sua mente, pois o batismo no Espírito Santo, conforme descrito aqui, foi mencionado por João Batista como sendo o cumprimento do que seu batismo significava, a realidade maior, da qual seu batismo nas águas era apenas a imagem profética. E era Jesus quem batizaria no Espírito Santo. Mateus 3, versículo 11, Marcos 1, 8, Lucas 3, 16. E o próprio Jesus, particularmente, contrastou o batismo com água do batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5. E tinha em mente para o último o que aconteceu no Pentecoste. Esse foi o batismo no Espírito, inicial no corpo de Cristo, não apenas na igreja, mas no próprio Cristo como como seu povo por união espiritual, no qual subsequentemente todos os que verdadeiramente respondem a Cristo são incorporados em o Espírito. E todos foram feitos para beber do mesmo Espírito. Novamente, beber nunca está associado ao batismo nas águas, mas certamente é uma chuva vivificante, Hebreus 6, 7, e as nascentes e rios resultantes, João 4, 14. E o próprio Jesus vinculou ir a ele e beber com o batismo vindouro, inundação avassaladora, no Espírito Santo, que primeiro ocorreu no cenáculo e no Pentecostes. João 7, versículo 37, fecha aspas. Conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal, ser batizado em um Espírito aqui não se refere nem ao batismo nas águas, nem ao batismo no Espírito Santo, e sim no ato do Espírito Santo batizar o crente no corpo de Cristo. Embora os pentecostais entendem assim, parece não fazer muito sentido ser batizado no corpo de Cristo, uma vez que a figura usada para corpo é o corpo humano, e o ser batizado é mergulhado ou ser aspergido por algo líquido. De acordo com Strong, baptizo de um derivado é mergulhar repetidamente, imergir, submergir, limpar mergulhando, submergindo, lavar, tornar limpo com água, lavar-se, tornar banho, submergir. O termo baptizo aparece no Novo Testamento
em várias ocorrências e quase na sua totalidade parece referir-se ao ato de mergulhar. Contudo, a sua ocorrência em Marcos 7,4, ele cita o grego, quando foi traduzido por aspergir, conforme vemos. Quando voltam da praça, não comem sem aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavar de corpo, jarro e vaso de metal. Marcos 7, versículo 4. O termo aspergir parece fazer mais sentido também quando se refere ao batismo com o Espírito Santo. Se olharmos para as referências cruzadas do versículo em questão, podemos encontrar, abre aspas, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, 3. Fecha aspas. Abre aspas. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Fecha aspas. Ezequiel 36, versículo 25. Abre aspas. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fecha aspas. Esse algo líquido foi usado para representar o Espírito Santo, tanto nas passagens do Velho Testamento quanto nas passagens do Novo Testamento. Vamos entender o contexto, o capítulo 11 de 1 Coríntios. Paulo trata de um problema acontecendo na igreja, onde havia desprezo aos cristãos pobres na ceia. Ali ele começa a falar da igreja como um corpo de Cristo e da necessidade de discernir o corpo. Ninguém deveria ser desprezado pelos irmãos. A ideia de unidade está ali. Após explicar sobre a ceia do Senhor, ele passa a explicar sobre os dons espirituais. Após falar de diversos dons, ele termina a perícope dizendo que o Espírito Santo distribui como quer, abre aspas, mas um só Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja, fecha aspas. Logo em seguida, ele fala da unidade do corpo de Cristo. Essa unidade, em meio à variedade de manifestação e de membros, se dá pela presença do Espírito Santo na igreja. Abre aspas. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Fecha aspas, 1 Coríntios 12, versículos 8 e 9. A repetição pelo mesmo Espírito demonstra o cerne da unidade do corpo. Quando é que a igreja recebeu esse Espírito Consolador? A resposta é unânime, na festa de Pentecostes. Ali a igreja foi inaugurada como um corpo de Cristo na terra. Era a promessa do Pai se cumprindo. Jesus falou com seus discípulos sobre esse momento. Abre aspas. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Fecha aspas. João, capítulo 14, versículo 17, NVI. Abre aspas. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Fecha aspas. Abre aspas. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Fecha aspas. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Para que a promessa se cumprisse, era necessário que Jesus subisse para junto do Pai. Abre aspas. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Fecha aspas.
Evangelho de João, capítulo 16, versículo 28, NVI. Abre aspas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Tendo-os levado até a proximidade de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Fecha aspas. Lucas capítulo 24, versículo 49. Abre aspas. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Fecha aspas. Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, NVI. Para mim, parece não haver dúvidas de que o termo batismo com o Espírito Santo de 1 Coríntios 12, 13 teve seu cumprimento em Atos capítulo 2. Mas o que dizem os reformados e os pentecostais sobre isso? Para os reformados, segundo Antônio Almeida, abre aspas, no dia de Pentecostes se realizou a vinda do Espírito Santo. E essa vinda foi a mudança temporária de sua residência no céu para a terra, onde ele veio habitar em cada coração crente e significou, como já vimos, um selo, um penhor, uma unção, um batismo, além do fato declarado de haver ele naquele dia enchido a todos quantos se achavam sentados na casa. Fecha aspas. A afirmação de Almeida de que ele, entre parênteses, o Espírito Santo, veio habitar em cada coração crente, está de acordo com o que Jesus prometeu em João capítulo 16, como já dito antes, estará em vocês. Sobre o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Almeida comenta, abre aspas, o apóstolo Paulo nos diz com suficiente clareza em que consiste o batismo com o Espírito Santo, tornando o assunto ainda mais claro por meio de uma ilustração. Abramos a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, e leiamos os versículos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Visto que Paulo não diz que precisamos ser batizados, e nem que devemos ser batizados, e nem que podemos ser, e sim que fomos batizados, claro que está que esse batismo com o Espírito, que é um fato já realizado em relação ao crente, e não há alguma coisa que ele deva procurar ainda conseguir, visto que Paulo diz que todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. Claro está que não havia então nem há hoje crentes que estejam sem ser batizados com o Espírito Santo. Fecha aspas. Perceba que Almeida afirma que, de acordo com a fala do apóstolo Paulo, não havia então crentes que estivessem sem ser batizados com o Espírito Santo na igreja em Corinto. E isso implica, de acordo com a sua interpretação, o qual eu compactuo, que nem há hoje crentes que estejam sem ser batizados com esse Espírito. Contudo, vale ressaltar que é possível encontrar crentes nominais, e esses, com certeza, não receberam o Espírito Santo. Como os pentecostais compreendem as passagens abordadas sobre o assunto? De acordo com o pastor Jairo, muitos crentes, até mesmo pentecostais, não receberam ainda a gloriosa e necessária promessa por não compreenderem devidamente o que ela representa na vida do cristão. Fecha aspas. Ao exprimir necessária promessa,
do batismo com o Espírito Santo parece colocar em deficiência aqueles que não a recebem ou não a receberam. Isso pode causar um sentimento de inferioridade e superioridade entre os cristãos. Isso vai à contramão do ensino cristão. Claro que o batismo com o Espírito Santo é uma necessidade de todo cristão, e nenhum cristão verdadeiro existe sem esse selo. Abre aspas. Essa dádiva divina é subsequente à experiência da salvação. Todavia, o batismo com o Espírito Santo não pode ser confundido com um novo nascimento, regeneração ou santificação. Muitos não compreendem devidamente o batismo com o Espírito Santo por não fazerem uma exegese correta de 1 Coríntios 12, 13. Pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Fecha aspas. Paulo não está aqui. Paulo não faz aqui nenhuma referência ao batismo com o Espírito Santo, nem ao batismo nas águas. William Menzies, teólogo pentecostal, explica que, abre aspas, nós somos batizados pelo Espírito em Cristo. Isso é regeneração, novo nascimento. Mas adiante acrescenta, nós somos batizados com o Espírito por Cristo. Essa é a capacitação para servir e ministrar. Não há dúvidas que Paulo está fazendo referência à regeneração. No entanto, não há como falarmos de dois batismos com o Espírito Santo. Abre aspas. Façamos todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, e é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Fecha aspas. Efésios, capítulo 4, versículos 3 ao 6, NVI. Creio não haver dúvidas que Paulo esteja falando de um mesmo evento, uma vez que o assunto é a unidade do corpo de Cristo. Assim como o assunto de 1 Coríntios. Procurei pela explicação de Efésios 4 na Bíblia de Estudo Pentecostal, mas por alguma razão que desconheço, a expressão um só batismo não foi comentada. Entretanto, na revista de jovens e adultos da CPAD, encontrei, abre aspas, há um só batismo, trata-se de evidente do batismo como sinal físico e símbolo da nossa entrada no corpo de Cristo. E esse batismo é realizado por imersão em água e símbolo da regeneração operada pelo Espírito Santo na vida do novo crente. Nós, pentecostais, cremos também no batismo no Espírito Santo como uma experiência altamente importante na vida do crente. Atos 2, 38, 22, 16, Romanos 6, 3 e 4. O batismo a que se refere a Bíblia aqui é o batismo que dá a entrada de qualquer pessoa à vida da igreja como o corpo do Senhor. Fecha aspas. Perceba que, ao mesmo tempo que diz ser o batismo como sinal físico, ou seja, nas águas, é um símbolo da regeneração operada pelo Espírito Santo. Colocar aqui que o batismo nas águas deve ser único e é um problema para muitos cristãos evangélicos, principalmente aqueles que rebatizam cristãos de outras igrejas, simplesmente devido ao método utilizado, a aspersão. Contudo, não creio ser o assunto em questão, mas o batismo com o Espírito Santo, e assim entendeu Sutcliffe. Abre aspas. Existe um corpo e um espírito, portanto, não é natural pecar contra a igreja como um homem afligir a sua própria pessoa. É o Espírito Santo que opera o corpo, adornando-o com dons e graças e tornando o evangelho eficaz.
é o único Senhor, Cristo, cabeça dos vivos e dos mortos, uma fé entregue aos santos, Juízes 1, 3. E um Espírito batizando a todos, judeus ou gentios, em um corpo, fecha aspas. Embora o batismo nas águas seja um sinal visível que nos coloca como membros do corpo visível de Cristo, somente o batismo com o Espírito Santo nos liga ao corpo místico de Cristo. E creio ser esse o caso aqui. Harrison, em seu comentário bíblico Multi, afirma, abre aspas, o batismo é sem dúvida o batismo com o Espírito Santo, o ministério do Espírito pelo qual fomos colocados no corpo de Cristo, fecha aspas. Se entendermos que tanto Efésios 4 quanto 1 Coríntios 12 temos uma referência ao batismo com o Espírito Santo, será que existe uma diferença, como querem os pentecostais, entre o selo do Espírito Santo, o selo do Espírito como o batismo da regeneração, o que ocorre na conversão, e o batismo com o Espírito Santo como capacitação para o serviço, sendo uma bênção subsequente à conversão, como afirmou o pastor Jairo Teixeira Rodrigues? Abre aspas. Duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. João 3, 5, 8, entre parênteses. Essa verdade é ensinada por clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não, conforme, entre parênteses, 1 Coríntios 3, 16, 6, 19. Quem não tem o Espírito não é cristão, entre parênteses, Romanos 8, 9. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia do Pentecoste, entre parênteses, Lucas 10, 20 e João 20, 22. Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, eram crentes, e isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão, entre parênteses, Atos 8, 12 ao 17, 9, 17, 19, 2 ao 6, fecha aspas. Texto extraído da revista do CPAD, primeiro trimestre de 2021, adultos, com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, lição 3, o batismo com o Espírito Santo. Será que os argumentos pentecostais são suficientes para sustentar tal afirmação? Vamos ao primeiro argumento. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Contudo, alegrem-se não porque os Espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Lucas 10, 20. Esse parece ser um bom argumento. No entanto, a afirmação dos nomes escritos no livro da vida nesse contexto conferia aos discípulos a regeneração? Quando é que os nomes dos salvos foram escritos no livro da vida segundo as Escrituras? É verdade que o texto não traz escrito no livro da vida, e sim nos céus. Contudo, é o entendimento natural, como atesta o comentário crítico e explicativo de toda a Bíblia. Abre aspas. Longe de proibir essa alegria pela expulsão de demônios por sua instrumentalidade, ele disse a exultação com que os segue, mas, como o poder sobre os demônios os pode exaltar indevidamente, ele lhes dá uma alegria maior por equilibrá-la a uma alegria que tem seus próprios nomes no registro do céu. Filipenses 4:3, fecha aspas. Respondendo à pergunta anterior, a Bíblia nos diz quando os nomes dos salvos foram escritos no livro da vida. Abre aspas. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição.
Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Apocalipse 17, versículo 8, NVT. O fato de Cristo saber de antemão quem eram os salvos não significa que eles já vivessem a regeneração antes do recebimento do Espírito Santo. Eles estavam antes do Calvário, portanto eram crentes da antiga aliança. Eles não haviam experimentado a salvação nos moldes da nova aliança. Lembremos que a promessa de Cristo, abre aspas, o Espírito é verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Fecha aspas, João capítulo 14, versículo 17. O grifo é meu. Aqui parece que Cristo fez uma distinção da realidade deles antes da festa de Pentecostes e depois de Pentecostes. Mesmo que não haja uma clareza da realidade dos discípulos antes em relação à salvação, creio que eles não são um parâmetro para os crentes que vivem após a festa de Pentecostes. O assunto é complexo, mas, segundo o Dr. Vic Reasoner, eles eram, abre aspas, já limpos, mas ainda não regenerados. Embora os discípulos fossem separados, podados e potencialmente limpos, como em 13:10 e 17:19, através da revelação de Deus em Cristo, eles ainda precisavam da lavagem, da regeneração e da limpeza inteira, santificação. Fecha aspas. Abre aspas. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Fecha aspas. João capítulo 20, versículo 22. Confesso que esse versículo era o que me prendia na crença de um batismo com o Espírito Santo depois da regeneração. Mas será que é isso mesmo que aconteceu nesse contexto?